que possam ter acesso a esse momento. Pronto, iniciar. Deixa eu partir aqui. Está aparecendo já para vocês? Nosso cartazinho? Tá sim. Sim. Obrigada. Então, boa noite, né? Todas, porque nós temos todas, e a todos e todos que depois estiverem vendo esse vídeo, essa gravação. Esse é um momento que nós estamos fazendo o nosso mês de março, com a Fundação CETEM e a Rede F Ceará, e temos duas convidadas hoje, né, que vão brilhantar essa noite, com as suas experiências de vida e do trabalho e de militância. Então, e também desde já agradecer, essa é uma atividade que a gente está fazendo com a realização da Fundação CETEM e a Rede F Ceará, e agradecer a parceria do Fórum Cearense de Mulheres, né, no qual eu nem sei se eu ainda sou parte, mas fiz parte por muito tempo, né, Aldonei? Sim. E me sinto parte, né? Foi através também do fórum que eu conheci primeiro o fórum, depois conheci o movimento de Acabando de Mulheres, me apresentando, já fui logo falando que me apresentar. Paulinete, sou assessora da Fundação Setembro da Rede F Ceará, né, nessa temática gênero, agroecologia, mulheres, e há alguns anos atrás, conheci esse movimento, que é o movimento de Acabando de Mulheres, e que antes eu já conheci o Fórum, fazia parte também do Fórum Cearense de Mulheres, que tem uma história, né, de muitos anos de luta e de trabalho, e sempre nos eventos tá presente, não só no 8 de março, né, mas durante todo o ano, vários eventos que é feito. E também a gente faz parte de um movimento nacional, que a Altaneide vai falar um pouco, que ela também é integrante de uma coordenação desse movimento, que é a AMB, que é a Articulação de Mulheres Brasileiras. E já apresentando as nossas convidadas, para depois passar aí a palavra para elas, né, poderem se apresentar melhor. Nós temos a Maria Osanei, que é pedagoga, sindicalista, feminista, é secretária nacional da Mulher da Confederação Nacional das Secretarias de Servidores Públicos do Brasil, a COFENTAN, é isso? Falei certo? Ótimo. E também da Coordenação Nacional da AMB, que é a Articulação de Mulheres Brasileiras. E na outra ponta, nós temos, do outro lado, temos essa mulher, né, que é do campo, que é agricultora familiar, produtora, feirante, empreendedora, também é professora, né, as agricultoras, nós costumamos sempre dizer, né, nós que estamos na academia e mestrado, doutorado, mesmo na graduação, que, né, um laboratório vivo está com essas agricultoras, e com a Gláucia não é diferente. Ela também tem feito esse papel, né, assim, essa função de professora, uma experiência riquíssima que ela tem tido, feito um curso durante 2 anos, ela vai falar um pouco sobre isso, campos medicinais, e ela faz parte da Bodega do Povo, uma associação de agricultores e agricultoras agroecológicos, Serra da Ibiapaba. Ela é membro também da Rede F Ceará no núcleo de Tianguá, faz parte também da coordenação da SPAC, que é a Escola de Formação Política e Solidária, faz parte da Rede Bodegas da Economia Solidária, enfim, então ela está em vários espaços, né,
que vai também estar conosco hoje, contribuindo com essa experiência dela, como agricultora, como operante, como empreendedora, como mulher principalmente, né? Então, sem mais delongas, eu passo aí para nossos convidados se apresentar um pouco e fazer esse diálogo, né, aqui conosco, nesse momento, nessa noite riquíssima de trocas. Posso começar, então? É isso? Pode, É isso aqui? Pode? Pode ser, sim, pode ser, né, Glaucia? Pode. Oi, Gláucia, jovem maravilhosa. Então, vamos começar, né? Vamos só definir aqui o tempo, né? Nós estamos às 19h34. A ideia é o quê? Ir até uns 15 minutos, 20 minutos para cada uma, e a gente passa para a roda. É isso? Sim? Desculpa, eu estava falando e o microfone estava aqui fechado. Eu fiquei meio desconcentrada devido ao imprevisto, mas é nesse tempo, né? A gente pode fazer esse momento de 15 a 20 minutos com vocês e depois a gente abre para a roda contribuir, mas se quiser também fazer alguma intervenção, né, naquele momento, levanta aqui a mãozinha que tem aqui, tá bom? Tá bom. É que eu também estou com outra atividade para as 21 horas. A reunião da MB eu coloquei para mais tarde, para poder estar aqui com vocês, com todas. Então, boa noite, companheiros. Boa noite, companheiras. Pode abrir o microfone e dar boa noite para a gente nesse momento. Boa noite. Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite. Oh, que bom ouvir a voz de vocês, né? Antes tivesse do feriado, né? A dona Alcilene. Aí, Lucilene, que cheiro. Então, queria, então, nesse momento, agradecer a Aurinete por ter feito esse convite para a gente estar aqui dialogando nessa noite de terça-feira, né? Porque amanhã é um feriado, então, assim, está bem, né? Corrido no nosso dia a dia. Falar um pouco desse histórico que é tão importante que a Aurinete colocou, né? Que é do Fórum Cearense de Mulheres, da construção, do movimento Ibapabano de Mulheres, da articulação de mulheres brasileiras, que a gente está construindo já há alguns anos. Estou atualmente na coordenação da MB, sou sindicalista da CUT, da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, aqui representando a Confederação Nacional de Servidoras, sou professora da Rede Municipal de Fortaleza, sou pedagoga, e tem uma história, assim, muito gostosa de luta com essas mulheres maravilhosas do movimento Ibapabano de Mulheres, né? Então, assim, agradecer primeiro já de antemão, né, esse momento. Falar também para vocês que eu acho que muita coisa que eu vou colocar aqui vai ser, não é algo vivenciado por nós, mulheres, no nosso dia a dia, então, assim, se sintam bem à vontade para comentar, e a gente fazer esse diálogo mesmo, essa troca nesse mês de março, que abre, né, o mês de março, abre a jornada das mulheres e a jornada de luta do ano, né, é o 8 de março, somos nós as mulheres que abrimos essa jornada, e esse ano a gente abriu a jornada com o grande 8 de março unificado, então, com temas que são muito pertinentes da vida das mulheres, de nós mulheres, né. Então, eu queria trazer um pouco desse diálogo para nós sobre o tema da violência, né, a partir do que é que a gente pensa sobre, violência, e violência sendo um dos traços estruturais, né, digamos que, além do racismo, né, do patriarcado, do machismo, são os traços estruturais da estrutura da violência contra a mulher, onde a gente estiver, né, em qualquer espaço, seja no campo, na cidade ou na floresta, seja no urbano ou no rural, seja no espaço público ou privado, seja no terminal de ônibus, seja no campo, né? Então, esses três tripés estruturam a violência contra a mulher. E aí eu queria falar um pouco sobre isso, sobre essa raiz, trazer esse debate, esse diálogo para nós nessa noite de hoje, pensando um pouco sobre essa raiz da violência contra a mulher, né? O que é que enraiza, o que é tão enraizado que nós, mulheres, e a sociedade não conseguiu ainda desconstruir, né, esse sistema estruturado que é o patriarcado e o machismo na nossa sociedade. Então,
Um dos elementos que eu trago para o debate é a violência sexista, né? O que é a violência sexista? É o que se traduz pelo sexo da vítima, né? Sejam as mulheres que são agredidas de fato, ou sejam as mulheres que somos discriminadas numa sociedade, né? A violência sexista, na verdade, é a expressão mais crua e evidente da desigualdade entre homens e mulheres em nossa sociedade. E desde aquela história pequenininha que a gente escuta quando menina, né, que menino tem atividade de menino e tem atividade de menina, né, que a cor tem cor para menino, tem cor para menina, que tem espaço de menino e tem espaço de meninas, né, essa violência sexista divide a sociedade em duas pirâmides profundas que estrutura a violência, que é a divisão sexual entre as mulheres, né, e isso reproduz na desigualdade que nós mulheres sofremos no nosso cotidiano. E funciona essa violência sexista, né? Funciona como uma ferramenta de dominação utilizada pelos homens para se manter em posição de poder e para domesticar nós mulheres, né? Nós temos que nos controlar ali no lar, né? Controlar o corpo, limitar e silenciar as mulheres. Essa violência sexista, ela traduz isso como um espaço de dominação, que é o que nós, na prática, nós feministas, né, e do movimento, nós dissemos que é o patriarcado, na sua crua, né, e dura expressão. Então, quando a mulher, por exemplo, é assediada na rua, ela está sendo vítima de uma agressão que se reduz a um corpo feminino, né, ao corpo da mulher. Mas não só isso, né? Também se reduz à expressão do machismo e do patriarcado, e de um machismo também que estrutura essa violência sexista, né? Que aos homens é permitido tudo, desde a sua nascença, né? Desde da sua criação de menino numa sociedade, seja na escola, seja na rua, seja no mundo do trabalho, seja mesmo dentro de casa. E, historicamente, essa violência sexista tem sempre uma culpa por ter uma violência predominantemente masculina, né? Somos nós, as mulheres, que não sabemos criar nossos filhos para a desconstrução da sociedade machista, que, na verdade, isso se estrutura justamente pela subordinação dos homens sobre as mulheres, sobre o patriarcado, né? Isso é muito importante a gente falar sobre essa forma que se organiza. E nessa violência sexista que eu trago para a gente pensar um pouco sobre isso, tem outro estruturante fundamental para nós, que é o capital, né? Que é a forma como o capital e o patriarcado juntos estão aí para subordinar e para a subordinação do corpo feminino e da vida das mulheres como um todo, em todos os espaços, né? Seja no lar, seja no trabalho, seja no público, seja no privado. Dizemos que a violência, ela resulta desse modelo que não é algo natural. A questão, né, a dominação sobre o corpo biológico de nós, mulheres, porque nós somos biologicamente diferentes dos homens, né, essa dominação, ela resulta num modelo que é construído socialmente. Não é algo natural ter desigualdade entre sexos. Não é algo natural, né? Isso se reproduz no machismo, se reproduz historicamente no ser homem e no ser mulher, porque, como já dizia Simone de Beauvoir, né, nós mulheres nascemos mulheres, mas nos construímos como mulheres, né? Nascemos meninas, mas nos construímos como mulheres. Então, essa violência das mulheres nasce na sociedade com papéis bem pré-definidos, e os papéis pré-definidos são sempre os papéis para as mulheres, né? Colocar as mulheres na caixinha, né? E isso a gente vai desconstruindo no sistema patriarcal, sempre nos contrariando a tudo isso. Quando nós, mulheres, nos contrariar esse modelo de sistema, nós queremos, né, somos contrárias ao sistema de dominação patriarcal. Então, é como se o feminismo fosse o contrário do machismo, né? Nós somos feministas, então nós somos contrários aos homens, e não é. Na verdade, nós somos feministas para desconstruir nessa reprodução do machismo sobre o corpo das mulheres, que se traduz na violência sexista. Eu acho que isso é muito legal a gente pensar sobre isso, porque nos espaços que nós estamos, essas relações sociais de gênero, ela segue operando por uma separação, né, que são as funções de homens e de mulheres, numa hierarquia, né, e que funções de homens têm mais valor do que as funções de mulheres. Isso daí é algo muito, muito próprio do machismo, do patriarcado e da subordinação, quando o nosso trabalho, principalmente o trabalho das mulheres no campo, né, o trabalho das mulheres nas fábricas, são trabalhos menos valorizados, porque esse trabalho
eu sou professora, por exemplo, da educação, né? Como o meu trabalho é um trabalho que eu lido com meninos, com crianças, aquela função social pré-definida de educação, aquela educação que eu trouxe de casa, a mãe que cria os filhos, que cuida das crianças, que está naquele campo, eu vou para a escola, sou professora, se eu não tiver uma educação, uma formação, a minha formação como pedagoga, eu não tiver desconstruído esses paradigmas social, eu vou levar para dentro da minha escola como um cuidado feminino. E a escola é um lugar de profissionalização e de cuidado e desconstrução social. E aí a gente precisa pensar um pouco sobre isso, por exemplo, reconhecendo que essas violências sexistas elas existem, né? No campo, na cidade ou nas florestas, né? Muitas vezes as mulheres não têm esse repertório para identificar e nomear uma violência vivida. Pela naturalização das violências que nós sofremos, parece natural, né, a gente ser silenciada nos espaços de poder, ou numa reunião de família, ou numa reunião do sindicato, ou numa reunião da associação, nós sermos silenciadas, né? O nosso espaço de fala ele é reduzido, ou ele é descredibilizado, né? A gente fala, mas se o homem falar a mesma coisa que eu falei naquele espaço, a fala dele é mais valorizada do que a minha. Isso é uma violência sexista, né? Isso traduz, de fato, como instrumento de manutenção dessa ordem, que é a ordem patriarcal. E não é à toa que os homens questionam o acesso das mulheres, por exemplo, agricultoras, à assistência técnica, a outros espaços, a espaço do sindicato, a assumir as presidências de sindicato, a assumir as secretarias de finanças, que são espaços de poder que são questionados pelos homens quando nós ocupamos. No fundo, eles não nos veem como mulheres que contribuem, que têm, que pode garantir isso como um espaço de poder, e muitas vezes também de sustentação, né, da vida das mulheres em sociedade, porque se nós somos 51% da população, somos metade do eleitorado brasileiro, se nós somos metade das trabalhadoras do campo e da cidade, nós somos responsáveis pela produção de uma sociedade. E esse trabalho social, ele não é valorizado. Isso faz parte do que eu estou dizendo desde o começo, né, da violência sexista, dessa separação dos sexos, né, que homens têm trabalhos definidos, mulheres têm trabalhos definidos, que a sociedade naturaliza isso como natural, né. Eu queria quebrar aqui um pouco, assim, meu raciocínio, depois eu volto, para falar de alguns feminicídios que a gente está assistindo, né? Por exemplo, dessa policial que foi assassinada, né, por esse policial agora recentemente. A gente observa que é algo tão profundo a violência, tão sexista, tão patriarcal, tão de dominação, que esse espaço de poder que nós mulheres ocupamos, ele é o suficiente para levantar todas as violências que nós sofremos. Então, isso garante que, se nós somos a maioria, nós temos, sim, né, nós podemos contribuir com uma sociedade e sustentar, inclusive, uma sociedade que está aí imposta, que nos impõe sobre tudo. Então, reconhecer essas violências sexistas é muito importante. Numa pesquisa realizada agora pela Fundação Perseu Abrão, e agora bem de recente, 2025, eu estava observando, né, a gente faz um trabalho de pesquisa na ANB sobre os tipos de violências e os dados, como é que eles impactam na vida das mulheres. 23% das mulheres responderam espontaneamente ter sofrido algum tipo de violência que não reconheceu se era psicológica, se era moral, porque a física não tem como não reconhecer, né? Lógico que a física já é, mas muitas dessas mulheres não conseguem reconhecer essa violência, principalmente no campo, que é uma violência muito mais intrínseca daquele trabalho, né? Então, a violência psicológica, a violência moral, elas se confundem no momento dessa vivência, né? E elas não conseguiam falar sobre isso, definir qual era o tipo de violência que essas mulheres estavam vivendo. E quando a pergunta foi introduzida pela caracterização da forma de violência, 50% das mulheres já tinham sofrido algum tipo de violência. Quando começou a descrever, né, o silenciamento, você não alcançar o seu dinheiro, né, o seu dinheiro ser o marido que cuida né, que
pega para si o recurso da mulher, ela, como se essa mulher não tivesse a condição, né, de gerir o seu próprio dinheiro, a roupa, a forma de vestir, né, o jeito de falar, tudo, né, a violência moral, isso foi definido quando foi caracterizada. Aí sim, essas mulheres conseguiram responder. Então, 45% das mulheres reconheceram a violência psicológica, 37% reconheceram a moral e 14% reconheceram a patrimonial. São violências que, como eu disse, elas são muito simbólicas, vivenciadas, mas que algumas mulheres não conseguem reconhecer esse tipo de violência sexista sob a programação do sexo masculino. E aí a gente veio aí um histórico, né, de todas as violências sofridas, de todas as caracterizações da violência, e o que eu vou falar vocês já conhecem, a gente vai poder trocar essas ideias, que é o avanço das legislações de proteção para as mulheres no campo e na cidade, né? A primeira você já conhece, 95% da sociedade brasileira sabe que a Lei Maria da Penha é o maior instrumento, né, de luta contra a violência, que reconhece esses 5 tipos de violências que eu citei, entre elas a violência física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral, e que define bem o que é esse tipo de violência. Com essa caracterização, muitas mulheres conseguiram denunciar, porque se reconheceram que tipo de violência estavam vivendo, né? A violência física, a violência sexual, que é essa conduta, né, de posição do homem sobre as mulheres, né? A violência patrimonial, e aí a gente tem algumas lutas muito intensas de combate e de reconhecimento, de fazer com que as companhias reconheçam que essas violências que estão sofrendo, elas podem ser combatidas, elas podem ser denunciadas, né? Então, assim, a Marcha das Margaridas, que todas nós acompanhamos a cada 3 anos, eu tive, assim, a oportunidade de participar das 5 marchas, trouxe muito avanço para as mulheres do campo, mas especial para a classe trabalhadora de todo o país, né? De reconhecer que um dos principais eixos da marcha era reconhecer que a vida livre de todas as formas de violência, sem racismo, sem sexismo, e a violência institucional tratava de uma discriminação que deveria ser de forma total ser erradicada, né? E aí trazer esse debate para a rua foi muito, muito, muito importante. Então, assim, sou muito grata de ter participado dessas 5 marchas, de ter acompanhado todo o avanço que foi da Marcha das Margaridas para a Mulher do Campo. E isso, Adriana, sem feminismo não há agroecologia. E aí a gente tem essa vivência, né? E tem as diferentes formas de violência vivida pelas mulheres que também são simbólicas, que elas são extremamente, sabe, assim, não dá para definir e não descrever para que uma mulher possa caracterizar que está vivendo esse tipo de violência. Por exemplo, uma das violências que é muito, muito da violência sexista, está muito intrínseca, que não dá para definir, caracterizar, muitas mulheres sofrem, principalmente as mulheres, né, que são do campo, as urbanas também, mas com mais capacidade de fazer as denúncias, é a desqualificação do trabalho das mulheres. O trabalho doméstico. O trabalho doméstico é um trabalho desqualificado, não é remunerado, e nós trabalhamos muito, né? O trabalho do cuidado é sobre as mulheres, né? A pesquisa recente já trouxe que nós trabalhamos 8 horas a mais do que os homens no trabalho doméstico. E esse trabalho ele não é compartilhado. E é um trabalho invisível que também estrutura a violência contra as mulheres, né? A gente sabe, eu nem preciso dizer para vocês, tem muito companheiro aqui de muita luta, e que eu tenho certeza que escutam esses relatos, como a gente escuta, de mulheres que não podem fazer nada dentro de casa, que qualquer coisa que faça, tá certo, obrigada. E qualquer coisa que faça gera um descontentamento daquele homem, né? É a roupa que não está bem lavada, é a comida que não está na mesa, é a toalha que está colocada no chão que vai reclamar, é o cuidado com os filhos que faz sozinha. Então, essas violências, elas acontecem e enraizam a violência contra as mulheres. E o trabalho doméstico é um deles, né? Então, eu queria trazer essa desqualificação muito grande. No campo ou na cidade, as mulheres trabalham muito, mas na maioria das vezes esse trabalho não é reconhecido e tem a ver com a divisão sexual do trabalho, aquilo que eu falei lá no começo, né? Os trabalhos são definidos para homens e para mulheres. E quando as mulheres lutam para ocupar esse espaço, esse trabalho, ele não é valorizado. E embora as mulheres, por exemplo, no campo, trabalhem na roça,
né? E também as mulheres que são chefes de família também têm, né? Ou então trabalho para sustentar a família, trabalho que faz não é um trabalho, né, valorizado, é a ajuda que faz dentro de casa, é a ajuda que faz na roça, quando, na verdade, aquele trabalho é um trabalho não valorizado e não reconhecido. E tem várias violências que eu queria trazer para vocês, que eu nem vou colocar, mas uma delas eu queria pontuar, que é a violência do controle do corpo das mulheres, seja no campo, na cidade, nas florestas, seja onde a gente estiver, o controle dos nossos corpos é a maior violência sexista que nós sofremos. Porque esse controle quer nos silenciar, né? Silencia nós mulheres e também faz com que nós estejamos cada vez mais num espaço bem apertadinho para não sofrer os tipos de violência. Mas o controle sobre o corpo da mulher é uma das principais causas de violências contra as mulheres. E eu queria encerrar falando sobre os dados estatísticos. Eu acho que a gente precisa falar disso. Eu já estou há alguns anos no movimento, muitos anos lutando aqui para o trabalho com as mulheres, mas, ultimamente, eu tenho assim, sofrido muito com os feminicídios, sofrido muito, porque a gente sabe que quando chega no feminicídio, a mulher já viu todo um ciclo de violência, né? E a gente tem visto muitos casos de feminicídio no interior, e a pesquisa saiu agora, que os maiores casos de feminicídio são nos municípios com menos de 100 mil habitantes. Então, são onde não tem a rede de proteção. Então, eu fico até arrepiada, sabe? Porque eu fico muito, assim, abalada mesmo. 86 mil casos de violência foi registrado em 2025 no 180. Mas dos 35 mil são de violências que ocorreram dentro de casa. 28% ocorreram em domicílio compartilhados com a vítima e quase 55,5% foram cometidos fora da casa pelos companheiros, né, pelos homens, né. Mas, assim, a gente também tem avanço, e eu não queria falar nesse 8 de março só porque a gente já tem de luta. A gente tem avanço fruto das nossas lutas, né, a gente tem muitos avanços, né. Então, assim, foi aprovada agora a violência vicária, né, que foi justamente aquela violência que o homem mata os filhos, né, a família, para atingir as mulheres. Vocês viram aí um caso recente. A violência a lei do feminicídio, que é a de 2015, que, né, tornou o feminicídio mais rígido, né? Hoje é até 40 anos de prisão, agora a lei. A Maria da Penha, que eu já falei. Eu queria trazer para vocês a lei do minuto seguinte, né? Essa lei é muito importante, ela é muito importante. O SUS garante às mulheres vítimas de violência sexual, obriga, né, os médicos a darem tratamento psicológico, inclusive na rede pública, né, evitando gravidez. A lei da igualdade salarial, que acabou de ser aprovada pelo governo Lula, que as empresas têm mais de 100 trabalhadores, precisa ter espaço para as mulheres ocupar cargos de poder e garantir. Temos uma lei muito importante, que aí a gente precisa definir o que é isso, né? Nós temos a lei do assédio sexual, nós temos a lei da importunação sexual, são duas leis, avanço das mulheres, né? A lei do assédio sexual criminaliza o assédio sexual né? Na denúncia e na ocorrência, e a lei da importunação sexual é a lei que não pode, né? Nenhum homem que não é não, né? Que tem que aceitar, mas é uma luta que nós estamos fazendo, mas ela é real, ela existe, né? A importância, qualquer ato sem consentimento da mulher e desejado é crime, né? Nós temos a lei da Carolina Dickmann, né? Que é a lei que tipificou crimes de informática, né? Que denuncia né? Você não pode ter suas fotos expostas, ninguém pode mexer nas suas fotos, ninguém pode publicar nada seus, isso é crime. Então, a lei da Carolina Dickmann garante isso. Nós temos agora a lei do acompanhamento no parto, né? As mulheres agora é obrigado a ter uma acompanhante, vocês sabem por quê, né? Os estupros durante os partos das mulheres. A lei da dignidade menstrual, que é muito importante, né? Que garante que escolas, hospitais, empresas tenham né, material absorvente para as mulheres que não têm, né? A lei de combate à violência política das mulheres, né, que é a lei da violência de gênero, tipifica as candidatas que sofrem tipos de violências de gênero, é a lei da política contra a mulher. A lei da Joana Maranhão, gente, essa lei é tão importante. É um avanço tão grande da nossa sociedade, da nossa luta, né? Que a Joana Maranhão,
ela teve abuso, não sei se vocês lembraram dessa história, né, que ela foi abusada pelo o seu instrutor desde pequena, o crime tinha prescrito, mas aí deu a Lei Joana Maranhão para dizer que até a maioridade ainda pode denunciar que o crime de estupro, de violência sexual não prescreve mais. Isso é muito importante. Quantas mulheres, meninas não foram, né, vítimas de sexual, né, antes dessa lei, né, e não poderam denunciar porque prescreveu. E a lei da Rose Leonel, essa lei é extremamente importante. A gente não tem a dimensão do quanto uma lei dessa faz efeito na vida das mulheres, né? Que é a lei que não permite que os crimes cometidos ou as mulheres em situação de vulnerabilidade sejam expostas na imprensa, sejam expostas nos processos, nem nos julgamentos. É aquela história de que ela morreu porque ela fez isso, fez aquilo, a culpabilidade da mulher. Então, essa lei não permite que tenha mais esse tipo de narrativa durante os processos contra as mulheres, contra os criminosos, né, os assediadores e os de feminicídio, e isso é muito importante. Tá? A Lei Rose Leonel é muito recente, né, mas ela trouxe essa narrativa real de que, de fato, as mulheres não são culpadas pelo que acontece com elas, não são culpadas pelos atos de violência que acontecem. Então, isso é muito importante. E, por fim, a lei do Stalk, né, que vocês estão acompanhando aí, que a lei do Stalk não permite que nenhuma agressão na internet contra as mulheres denuncie, se for perseguida, se na internet tiver alguém lhe perseguindo, faça print, denuncie, não permite, porque, de fato, se deixar, vai acontecer o que aconteceu, vocês acompanharam aqui na cidade, no Brasil, eu me arrepio, porque eu acho isso assim... Gente, a gente às vezes não imagina, né, como nós somos vulneráveis, nós estamos nessa vulnerabilidade. Quer dizer, que ele perseguiu a moça durante muito tempo na internet, perto de casa, como ela não aceitou, ele foi lá e matou, né? Matou porque ela não aceitou, mas ele começou aonde? Nas redes sociais, não foi feita uma denúncia. Por isso que é tão importante denunciar. E é isso, gente. Eu acho que eu trouxe muita coisa aqui para a gente dialogar um pouco. E o 8 de março esse ano, a gente tem tanta coisa para colocar, né? São tantas lutas das mulheres, são tantas demandas, mas a gente trouxe um eixo que foi nacional, que foi pela vida das mulheres, né? Pelo fim do imperialismo, pela alegação do aborto. Nós trouxemos pela soberania do Brasil, né? Que é importante. Nós estamos vendo o Bahia, um país, né? O mundo todo em guerra, né? E o Brasil precisa ter a sua soberania. Nós, mulheres, somos a maioria da população, nós somos a maioria do eleitorado, então nós temos, sim, condição de contribuir para que a soberania do nosso país seja efetivada e sejam as mulheres protegidas de todo tipo de violência. Queria agradecer, muito obrigada por me ouvirem. Obrigada, Rosaneide. São muitas informações e coisas boas, né? Também, claro que a gente não pode deixar passar percebido, né, esses crimes de feminicídio que Avança. tem aumentado bastante, tem sido, assim, noticiado não só nacionalmente no Brasil, mas fora, né, casos, assim, que a gente ainda fica sem acreditar, né, que esse caso recente aí desse policial, e também teve uma outra agora mais recente, e tem dias que também, assim, eu como mulher, eu acho que a maioria de nós, quando amanhece o dia que a gente se depara com essas notícias, entristece, né, e é por essas mulheres que a gente está aqui, né, e estamos nesses espaços, como esses vários espaços que a Osaneide está, né? E também, não sei se a gente, acho que chamamos a Glaucia e depois fazemos esse momento, né? Com, 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 abrimos para que vocês possam participar, pode ser assim? Mas se quiser também fazer alguma pergunta agora, não tem problema. Você ainda fica, né, Osaneide? Assim ela fica, não vai embora. Então, vou passar aqui para a Gláucia, né, que vai também trazer
esse outro lado, né, do campo, as mulheres no meio rural, e toda a sua experiência também. Glaucia? Boa noite. Boa noite. A Aurinete Boa já fez aí noite. no início uma apresentação, então, assim, para não pegar tanto tempo, né, não vou esticar essa parte de me apresentar. Mas, assim, vendo aí a companheira falando, eu não sei as outras que estão aqui, passam um filme ou algo que viveu, ou algo que sabe de alguém, que convive, né, que conhece. E assim, diante de tantas e tantas leis que você citou, que faz aí esse trabalho de proteção, de cuidado, e a gente ainda vê tantas mulheres, tantas de nós, né, passando por muitas situações, e ultimamente a gente vê casos e casos de mulheres perdendo a vida, né? Eu acredito que muito também porque incomoda, que muitos não aceitam essa defesa, né? Não aceitam e acaba se revoltando e aí acaba matando mais. Mas assim, acredito demais que não calar é a melhor, né? A melhor solução. E quando a gente vê e conhece muitas mulheres, tem todas nós que estamos aqui nessa sala, mas muitas outras que do nosso convívio, desse meio de defesa, dando mesmo assim a cara a tapa, né? Para se proteger, para a gente se proteger, mas também assim fazer por tantas, né? Tantas aquelas que a gente vê e conhece lá os seus sofrimentos, né? O que passa pelas violências e não consegue procurar ajuda, que não consegue falar. Então, muitas de nós somos as vozes, né? São as pessoas que estão lá no enfrentamento para defendê-los. E aí, assim, quando eu vi o card, né, aqui que fala lugar de mulher onde ela quiser. Quando a gente fala assim, a gente se apodera disso, mas ainda falta tanto para a gente chegar nesses espaços, nessa conquista de dizer assim, eu posso estar onde eu quiser, né? Eu, como mulher, eu posso dizer que hoje eu estou onde eu quero, como mulher, mas a gente passa assim por algo, pelo um caminho assim de tanto sofrimento, de tanta luta para a gente conseguir e para que a gente possa ser espelho para tantas outras. E um dia a gente vai ouvir muitas outras mulheres também dizendo isso, né? Que, que eu estou aqui porque eu lutei, porque é aqui que eu quero estar, né? Nos lugares de poder, nos lugares de conquistas, né? Hoje, desde ontem que a gente está, tem uma companheira aqui que está na sala, numa caravana aí de visitas de agroecologia, a primeira caravana de agroecologia da SDA, uma iniciativa assim que estão de parabéns, né? Por essa iniciativa de visitar. E assim me alegrou demais por ser as mulheres que estão no enfrentamento dessas visitas, né? Dessa caravana, né? As mulheres que vieram da SDA e que aí hoje teve, né, depoimentos que não foi fácil, que elas foram assim meio que podadas e puxado o tapete para que elas não chegassem, para que elas não, e elas enfrentaram, né? Lá os homens enfrentaram para poder dizer a gente quer e a gente quer fazer porque é importante. E assim também me alegra demais pelas as experiências que a gente vivenciou desde ontem, que ontem começou aqui na minha casa, aqui no meu sítio, que são as mulheres, que quando a gente chega lá nos quintais, são as mulheres que falam, são as mulheres que mostram, e isso é muito importante.
bem um pouco antes, né, dias, digamos que bem próximo, a gente não via isso, né? A gente não via, trazendo aqui para a nossa realidade do campo, se chegava uma visita, se chegava no espaço de reunião, eram os homens que tomavam a frente, eram os homens que falavam. Muitas de nós calava porque não podia falar, né? E muitas é porque respeitava os maridos, respeitava os companheiros, porque era eles que eram a liderança, né? E aí, trazendo aqui para a fala da companheira, não tinha, não tem, né? E muitas não tinham a consciência que aquilo ali ela estava vivendo uma violência, né? De não poder falar, de ser podada a não poder falar. E aí, assim, nada como quando você vai falar de um tema como esse, que você é a própria que passou por muitas e muitas violências, né? Trazendo assim para a minha realidade, fui podada muitas vezes, era aquela mulher que casou para ter o filho e para viver dentro da caixinha, que não podia ir para uma reunião, que não podia nem na igreja, porque não podia ter contato com pessoas, porque se tivesse conversas com outras mulheres, as mulheres iam mudar a mulher que estava lá em casa, entendeu? E assim, de não aceitar, de não concordar, enfim, eu fui quebrando as correntes e fui abrindo os caminhos, e aí o que eu via vai morrer de fome, porque não tenho companheiro para sustentar, para dar o alimento. E não foi fácil, né? Não é fácil. Quando uma mulher decide, né? Sair de uma situação como essa não é fácil, mas que a gente consegue, né? A gente consegue para. E hoje eu tenho assim, para ser testemunho para outras mulheres, porque isso veio me dar muitas oportunidades de ajudar outras mulheres, de estar nos espaços. E quando a gente ver algumas situações que mulheres passam por algo que eu passei, né, algo que eu vivenciei, a gente, como quem passou, consegue ajudar, né, consegue orientar, e trazendo assim para a realidade das companheiras agricultoras, né? Quando a gente faz uma reunião, por exemplo, se a gente faz um movimento mais voltado para as mulheres, muitas delas têm o interesse, têm vontade, muitas ainda começam, né, participar, começam interagir, né, enfim, está se libertando de muitas coisas, mas aí, com pouco tempo, algumas não retornam, né? Algumas deixam de participar. E a gente vê muito isso nos espaços. E assim, o que a gente não pode é desistir, né? A gente não pode desistir de deixar essas mulheres de lado, de deixar de lutar por elas. E trazendo, em algumas situações também, de violência psicológica, né? Isso eu acredito assim que é o que mais tem, é o que mais tem no nosso meio, é o que mais tem nas agricultoras, essa questão da violência psicológica, sabe? Implantar na cabeça que você não consegue, que você não vai vencer, e aí vai depender sempre dessa pessoa, né, que consegue ter lá o controle. Então, assim, trazendo para. Isso é o que a gente não vê aos olhos, mas aí quando a gente tem um conhecimento, quando a gente passa e a gente entende, quando você conversa com a mulher, você percebe, né? Ontem eu conversando até com a Aurinete em relação a isso,
numa palavra, num diálogo, então você consegue identificar, né? Qual a violência que aquela mulher passa, né? Não precisa você ver lá as manchas no corpo para dizer que ela está sofrendo, né? Para dizer que ela está pedindo ajuda e muitas vezes não consegue falar, não consegue se expressar por tantos outros motivos e mais por conta de não acabar sendo morta como tantas, né? E aí, assim, quando você fala, Osaneide, né? De tantas leis que assegura, que protege, a gente precisa, nós precisamos, que essas leis cheguem ao conhecimento dessas mulheres, né? Poucos dias a gente estava em uma oficina e a gente conversando que de violências, e aí diz assim, que briga de homem e mulher, ninguém mete a colher, mas isso não existe mais, né? Isso aí era uma história para a pessoa, para muitos se saírem, né? Para as pessoas que não querem defender, que não querem ajudar, e aí, não, eu vou ficar aqui, né? Se saindo, tenho isso, você diz assim, não, eu não vou fazer nada ali. Mas a gente tem que meter mesmo os pés, as mãos, tem que falar, tem que fazer que essa mulher ela se encoraje, que ela peça realmente socorro. E aí, quando você quebra isso na sua vida, você está quebrando também no seu ciclo familiar, você está evitando que a sua filha passe, você está evitando que a sua neta passe, né? Quando um, um rapazinho, né, quando está crescendo, quando está ficando jovem, que sai, que chega e fala o pai, eu namorei, isso, nossa, o pai acha muito bonitinho, né? E aí ali ele vai criando ali, muitas vezes, ali um agressor, né? Uma pessoa que se acha no poder de dominar, de controlar, né? E a gente não vê isso acontecendo nas meninas, né? Se algo acontecer desse tipo, não está errado, não vai prestar, né? E aí tem que se calar, e aí muitas vezes também a gente cria ali uma mulher que não fala, que não se defende, porque isso foi plantado na mente, né? Desde de criança. O homem lá é o poderoso, né? Desde criança, é bonitinho, né? Aplaude, né? Eu falo isso porque eu já vi isso, né? Eu já vi isso. E aí já cresce, já lá o jovem, né? Dizendo que ele pode, é ele que tem o controle, é ele que tem o poder sobre a mulher. E já cresce também aquela mulher que diz assim: eu vi minha mãe sofrer isso e ficou quietinha, calada, né? E eu não posso falar por isso, porque eu também tenho que ficar ali quietinha, calada. E aí vai a filha crescendo, vai os netos, as netas chegando e também passando por isso. E eu acho que a gente tem que quebrar esse ciclo de silêncio, né? Um ciclo que não leva, que muitas levam à morte, como a gente vê, né? De não chegar e pedir socorro. Então, assim, a gente vive hoje numa luta diária pela vida, né? Infelizmente, muitas mulheres todos os dias vivendo, lutando para sobreviver, né? E aí, quando a gente traz para a realidade da zona rural, por não ter muitos os conhecimentos, não liga, não pede ajuda, né? Quando a gente vê, nos dias eu falando com a pessoa do Conselho Tutelar, e ele dizendo assim, aí eu conversando com eles assim, olha,
a gente não vê isso, né? Essa questão de abuso, a gente não vê muito isso na zona rural. Ele disse, é o que mais tem, aí você está enganada. É porque as pessoas ficam caladas, né? Elas não têm, o conhecimento não chega na zona urbana, a pessoa pede mais socorro, a pessoa liga, a pessoa, né, tá ali o conhecimento. E na zona rural, questão de crianças, de adolescente é o que mais tem. Mulheres que precisam é o que mais tem, mas muitas, assim, são medo, mas também porque essas informações não chegam, né? Essa informação não chega. Então, assim, que a gente, né, principalmente como sindicalista que temos aqui, né, e conhecemos, eu acho que a gente precisa muito de fazer essas rodas de conversas, né, chegar a essas informações de tantas e tantas leis, né, e também para que elas possam se apoderar disso, de dizer que ela é mulher, né, que o lugar de mulher é onde ela quiser, né, não é só lá na cozinha, não é só sofrer porque minha mãe passou, então porque é desse jeito, né? É, eu sou mulher, sou casada, enfim, tenho que fazer isso, é minha obrigação, é essa, né? Não deixando de dizer, não dizendo que não é, né? A gente não tem que fazer isso, de cuidar de uma casa, enfim. Mas que a gente possa também ocupar os espaços, que a gente também possa ter o poder da palavra, da decisão, de dizer que eu quero, que eu não quero, que eu posso, que eu não posso, né? A gente, para nós aqui hoje que estamos aqui, muitas vezes assim, é fácil a gente chegar e dizer, né? Mas para muitas companheiras que não, que passam por essas violências, e eu acredito que a psicológica ainda nenhuma é melhor do que a outra, né? Mas, assim, nossa, você levar um tapa dói demais, mas essa da psicológica eu acredito que é horrível, né? Porque você controla a mente da pessoa, então você planta ali, né? E é terrível. E assim, vocês estão de olho no meu tempo, né? Ernesto, fica de olho no tempo, viu? Porque senão eu me perco, que eu não olhei aqui. Hoje a gente vê, por mais assim, das dificuldades que a gente tem de enfrentar, desses enfrentamentos, a gente tem muitas coisas boas, né? A gente, como você citou, tem muitas leis que estão aí para defender. E a gente também conquistou muitas coisas, né? Inclusive, pelas pautas da marcha, pelas aquelas conversas que a gente teve em preparação da marcha, com a maioria, né, desses espaços são ocupados pelas mulheres, quando a gente faz todo esse planejamento. E isso veio, né, fortalecer, veio ajudar as mulheres a ocupar esses espaços. E hoje, assim, a gente fica muito feliz quando a gente vê mulheres na presidência de sindicatos, mulheres ocupando os espaços de formação para outras mulheres, né? Assim, abertamente, que não é algo que precisa ser escondido, que não é algo que precisa ter medo de fazer, né? É algo gostoso de fazer. É, eu estou num projeto, um projeto de bioeconomia das plantas medicinais, e isso desde o início era um dos objetivos de trazer as mulheres, né? De trazer as mulheres para que elas pudessem se curar através das plantas medicinais. E assim, algo que eu abracei e que eu me identifiquei e amei assim desde o início quando chegou, porque não é só você
cuidar da saúde, né? Não tem como você cuidar usando plantas medicinais se você não cuida do seu espírito, de você não cuida do seu emocional, que você cuida da sua saúde mental. Então, assim, é algo prazeroso que está chegando, que eu estou vivenciando e trabalhando com mulheres. Atualmente, agora, a gente está aí numa rodada de oficinas, e aí só trazendo aqui essa experiência, a gente já está na terceira oficinas, e a gente percebe, assim, desde o início, de quando a gente começa com acolhimento, as mulheres, digamos que adoecidas, né? Adoecidas, e a gente, assim, eu percebo isso quando se trata de falar algo, principalmente no momento de acolhida, a gente vê muitas se emocionando, muitas não conseguem se olhar, né? A última vez que a gente teve agora, a penúltima oficina, foi interessante porque eu fiz lá uma dinâmica e que era para as mulheres se olhar e muitas não conseguiam se olhar, né? Isso é muito triste, né? Você não se olhar e dizer eu sou Gláucia, né? Eu faço, eu gosto de mim, eu sou isso, né? E muitas não conseguem se olhar, muitas não, porque viveram isso. Olha, você não consegue, você não é isso, né? Isso veio também muito da escuta também, né? Tem uma situação próxima, né, que eu conheço, de o esposo dizer, olha, tu é feia, tu não se arruma, tu é gorda, né? E assim, a mulher tem como ter uma autoestima, né? Ouvindo isso, e eu acho, são várias mulheres que passam por isso, né? E aí, quando uma mulher escuta isso, que você é feia, que você não se arruma, que prefere ver outra lá bonitinha lá fora, como é que essa mulher vai se olhar, vai se amar, vai se sentir bem, né? Porque aquilo ali tá ali, ó, na cabeça dela, né? E assim, eu me deparo com várias situações desse tipo, parecidas, e a gente tem que ver formas, né, de cuidar, de ajudar essas mulheres, né? É importante que a gente possa assim, segurar nas mãos umas das outras e que a gente possa se ajudar. Tem tantos minutos? Mesmo no tempo. Mas pode concluir, né? Ah, você quiser também, eu posso ilustrar um pouco do que você falou, mas pode concluir. Eu vou abrir aqui algumas fotos, a Glaucia já fez alguns momentos conosco, com a rede presencial e também virtual. E aí tem alguns registros que ela pediu aqui para mim passar. Pronto, esse aí foi agora o início dessas oficinas Vocês com as mulheres, bem conhecerem interessante. um pouco do trabalho dela. Já me deu, né? Voltei lá. Está aparecendo aí para você? Passou aqui para mim. Posso ir É a passando, não? Glaucia. Sim, sim. Tu quer que eu vá comentando? Tem tempo? Fala um pouco aí desse. Pronto. Tu pode começar com aquela primeira lá mesmo, não tem problema não. Vamos lá. Isso aqui tudo é produção no sítio dela, certo? Ela aceita encomendas. Olha, tem aqui um Pix Aí é a Gláucia empreendedora. vendedor.
Sim. Aqui é oficinas, né? Lá em Biapina. Que foi uma oficina. Volta lá, outra foto, Arinete. É assim? Isso. Que é a oficina que é parte do projeto das plantas medicinais, pelo sindicato SPAF, que a gente está aí fazendo essa. É um projeto, né, de levar essas oficinas às mulheres nas comunidades. Está sendo bem interessante. E aí, assim, eu apresento, né, a ideia é apresentar o projeto na comunidade e fazer uma prática, né, utilizando as ervas, e está sendo um sucesso essas práticas. Aí a gente produziu escalda-pés nessa oficina. Tá, Que é pode isso aqui? passar. Aí também foi uma oficina, é, lá na feira Ibiapina, muito bom também em relação às plantas medicinais. Esse aqui foi ontem, essa foto é bem recente, foi ontem aqui a visita aqui no sítio, com a caravana da SDA. Tem municípios aqui vizinhos, Ibiapina, Ubajara, bem interessante. Aqui é outra oficina, onde a gente fez a apresentação, né, como todas, e a prática que a gente fez garrafadas. Como vocês percebem, a maioria são mulheres, né? Quase todas as oficinas são só mulheres. Aqui é- Só voltar aqui para vocês verem um pouco. Aqui é um pouco do. A Gláucia é uma das mulheres que tem uma experiência bem bacana, né? Na agroecologia, está na produção orgânica de algum tempo, está no grupo que a gente está vendo a certificação participativa dela para tanto para a parte agrícola, né? Para os produtos também. E, e aqui é o resultado desse trabalho, não tem nenhum um veneno aqui nessa área de produção dela, e tem de tudo um pouco, até pitaia ela também tem. E aqui ela também, aqui é o carro-chefe, né, Glaucia? Esse tempero ela sempre leva para para as feiras que ela participa, e é muito bom. É tudo que está aqui nesse tempero que ela produz, é do próprio quintal dela, e é tudo natural. Tem até degustações também, eventos que ela participa, e aqui é um pouco de tudo que ela tem, fora as frutas, né? Hortaliças. A Aurinete, assim, agora recente, né? O quintal tá com cara nova por conta do preparando para a chegada das ervas, né? Das plantas medicinais. Então, assim, já tá uma lindeza no meu quintal, já tem várias mudas, e estamos aí aguardando as outras, né? Então, assim, também dizendo aqui que o sítio também já está recebendo visitas, né? Só nesse mês já teve 3 visitas, já ainda vai ter mais 2 daqui para o final. E assim, com muito carinho, assim, que a gente recebe essas pessoas. E aí agora, né, o meu quintal tá sendo uma farmácia viva, assim, algo bem interessante, que cheio de energias boas. A Vilma vai vir, se Deus quiser.
Ela, Não vejo a hora. eu acredito, ela teve um dia desses bem próximo na aula, mas não pisou aqui, mas vai dar certo. Com certeza. Na hora certa nós iremos lá lhe visitar. Sim, sim. E, assim, eu acredito que a gente, como mulheres, a gente tem que procurar fazer o que a gente gosta, né? Estar nos lugares onde a gente gosta, para estar bem, para se cuidar e cuidar das outras, né? E hoje eu estou, né, nesse lugar de me sentir bem, de morar num espaço maravilhoso, com cheiro de alecrim, com cheiro de arruda, com cheiro cheio Muito bom. de energias boas da natureza. E quando a gente tem algo de bom, né, não é para ser egoísta, você tem que compartilhar, tem que acolher, tem que cuidar também. E a gente precisa, né, assim, o que eu trago muito nesses dias dessas oficinas, que para os beneficiados, né, e beneficiadas do projeto, que trabalhar com plantas medicinais e você tem que estar bem, você tem que se cuidar para poder cuidar dos outros, né? Para você levar uma energia boa, você tem que estar bem, né? Para você transmitir um abraço, um sorriso, não precisa de um medicamento, né? Isso são remédios na vida das pessoas, né? E, e aí, assim, ai, quando é que a gente vai plantar? Eu disse, quando a gente for se cuidar primeiro para poder receber as plantas, né? A gente tem que se preparar. Não é preparar só o terreno, você tem que preparar o seu coração, você tem que preparar você mesmo para poder acolher essas ervas, né? Porque é energia, é cura. Então, a gente tem que fazer primeiro esse trabalho de se curar. Muito bom, Glaucia. Muito bom. Senti o cheirinho daqui de alegria. Ai, adoro também o cheiro. Então, meninas, fica aberta para a contribuição de vocês, antes da gente finalizar, e as meninas. Assim, é tanta informação, tanto da Elza, né, da Elza Meire, como da Glaucia, que teríamos, assim, mais horas e horas. Essas mulheres são, assim, ainda bem muito ocupadas e estão em vários espaços, e temos que dividi-las com outros espaços, né? Então, fica aberto se vocês quiserem perguntar ou fazer alguma Mete. contribuição. Sim. Ah, dona Terezinha, que bom, nem vi que aceitei, nem vi que Ixi, tinha entrado. tô desde o início. Tu acha? Oh, Tô seja sim, viu? bem-vinda, dona Terezinha. Assim, gente, muito feliz de ouvir a palestra das meninas, assim, é muito legal, porque a gente se sente pertencendo também, né? E quando as próprias mulheres, elas se organizam para construir a sua história, as suas falas, porque quando a gente fala, a gente está expressando um sentimento e uma realidade que a gente vive, né? Porque no momento que a Glaucia fala, hoje eu posso estar onde eu quiser, isso foi uma conquista, com certeza, com muita luta, com muita preparação, com estudo, com imaginação e também com apoio de parceiros, de entidades que também defendem essa mesma causa, como é o caso dos sindicatos, da Rede Eco Ceará, da Fundação Sepema e outros mais, com certeza. Eu sou muito grata, assim, essas oportunidades que a gente tem para a gente fazer essa reflexão e se autoconhecer e se autoaceitar como mulher que somos, porque por mais que a gente tenha conquistas,
em qualquer situação que a gente esteja, cada um de nós carrega uma história, que com certeza tem dificuldade, tem violência, mesmo que não seja violência física, mas acontece de qualquer forma, porque faz parte da sociedade ainda que a gente vive, né, de um modelo patriarcal, e muitas vezes a gente se cala até para evitar uma questão maior, mas por dentro a gente sabe que a gente está sendo vítima disso, né? E assim, eu fico muito feliz, porque não é só dor, não é só sofrimento, a gente tem alegria, né? Tem esperança, tem plantas medicinais, né? Para a gente. É tão legal, né? Ouvir falar de que a gente precisa se cuidar, não uma coisa imposta, mas uma coisa assim, bem leve, bem tranquila, né? Que só nós mulheres temos o privilégio assim, de sentir e de conhecer. Então, para vocês, parabéns, né, pela fala tão boa, tão agradável nessa noite, para a Aurinete e todas as mulheres que estão aqui. Eu estou bem feliz de ter participado. Depois a gente se conhece melhor, viu? Um grande abraço. Vai ser lá no sítio da Glaucia. Você E a deve- Lucilene Monteiro está querendo falar, viu? É lá no Quero sítio mesmo, porque no sítio é que é bom, viu? Lu, pode falar. Lu. É porque, boa noite, primeiro, né? Todas. É porque eu sou muito inteligente, mas tem certas coisas da tecnologia que ainda me dá um tranco. Bom, gente, dizer aqui da alegria, né, de ver vocês aqui no celular, mas é assim, a sintonia é tão boa, né? E dá certa uma emoção, porque ver vocês é, falando desses temas, mas assim, trazendo soluções, como a Zaneide traz as leis, né? E a Gláucia traz a prática de ser vencedora de tantos momentos. E eu sei que todas nós aqui temos uma história, né? Mas temos também uma história de vencedoras, né? E me dá muita alegria porque rever vocês é reafirmar o que nós sempre dizemos, que as margaridas continuam em marcha, né? E aí continua semeando. Veja que essa margarida floresceu tanto que tem um jardim completo na Cláudia, né? Então é um motivo de alegria, né? E diante de tantos temas que a Alzaneide trouxe maravilhosamente bem, né? Eu quero dizer para vocês que a gente tem esses desafios, mas a gente também tem resultados práticos, né? E dizer para vocês que nós estamos muito felizes aqui, né, enquanto mulher, aqui em Biapina com os desafios, mas nós estamos fazendo as nossas rodas de conversa nas comunidades com as mulheres, né? Está sempre itinerante, mas agora, mais ênfase agora por conta do Márcio Lilás, e a gente ficou muito feliz com esse tema, que é as margaridas do Ceará na construção do bem viver, porque é tudo que nós precisamos, o bem viver, para poder a gente construir um lugar melhor, né? Um espaço melhor. E aí, nas nossas rodas de conversa, a gente tem feito uma dinâmica de reflexão que é muito forte. A gente pergunta para as mulheres, né? Quantas pessoas você cuida? Aí a gente vai anotando no caderninho. Aí falta até as listinhas na página, né? E aí elas ficam impactadas quando a gente pergunta assim: pois agora vamos fazer a relação de quem cuida de você. Aí é forte, né? Então, são várias temáticas, essa questão que nós estamos levando para cada comunidade um tema, a justiça climática, né? A democracia participativa, que hoje foi uma do nosso tema, já hoje à tarde, né? Eu já cheguei aqui já atrasado com o celular, já quase está acabando ali, viu? Por conta que a luta é grande, né? E é muito importante, essas rodas de conversa, elas são muito importantes, a gente faz seminário, participa de vários momentos, mas a roda de conversa é ali, o pé do ouvido, é onde elas se sentem mesmo à vontade.
por isso que é muito importante o que a Gláucia traz, né, dessa questão da prática da natureza com o íntimo, com a espiritualidade, com tudo isso faz um envolvimento muito grande na vida das mulheres. Então, eu ia dizer muitas coisas, mas eu sei que todo mundo quer dizer também as suas palavras, mas só agradecer por esse momento, né? Dizer também que nós estamos com participação em programa de rádio, inclusive a nossa convidada especial vai ser aqui a dona Lindau, né? Que vai estar no nosso programa, quinta-feira, do sindicato, onde ela vai trazer essa trajetória da vida dela como mulher, né? E agroecologia e outras coisas mais importantes. Então, fico muito feliz de ver vocês aqui. E a Vilma que está aqui, né? Cheio para tudo! E um abraço especial para todos vocês. E dizer Para você também, que amada. as margaridas são sementes agroecológicas, então elas precisam de chão bem fértil para florescer cada vez mais. Rosa, e essas três aí, ó, a Gláucia, a Lucilene e a Dominga da Agroecologia, que é a Rede Eco Ceará e a Fundação Setembro, as homenagearam, entre outras, né, também, né, aqui presente elas. Então, obrigada. Mas alguma das margaridas querem dar sua contribuição? E eu quero falar rapidinho também. Pronto, só assim. Primeiro, parabenizar a Rede Eco Ceará por nos dar a oportunidade de passar por todos esses ensinamentos, esses aprendizados através dessas capacitações, desses seminários, dessas lives, enfim. E parabenizar a Gláucia e a Osaneide, né, por essa palestra que elas deram hoje para nós, e que, assim, eu, enquanto mulher, eu fico, assim, muito triste, sabe? Quando a gente vê os noticiários, né, dos jornais e do rádio, enfim, das redes sociais, e a gente vê essa grande matança das nossas mulheres, né? A gente fica muito triste porque são mulheres como nós, mães de família, mulheres que vêm aí na luta, né, buscando seus direitos, fazendo suas reivindicações e, infelizmente, os próprios companheiros dessas mulheres, os ex-companheiros, né, acabam tirando a vida dessas mulheres. E eu fico analisando agora esses últimos casos de feminicídio que teve essa semana, né, esse final de semana passada, e que, assim, infelizmente, esses covardes agora, a não sei o que passa na cabeça desses homens, a fraqueza deles, a covardia deles, que eles, além, tira a vida da mulher e aí acha que para se livrar da justiça dos homens, né, eles acabam tirando a vida deles. E isso é muito preocupante, né? Isso é muito preocupante, é muito triste, porque apesar do avanço das leis que a gente está tendo, mas infelizmente não está sendo suficiente para dar um basta, né, em toda essa violência que a gente está vivenciando aí, né, vendo as nossas irmãs morrendo, infelizmente. A gente fica muito triste, a gente pede que os políticos, né, tenham mais atenção quanto a essa violência toda vivida pelas mulheres e que essas leis sejam mais rígidas e que realmente esses homens que cometem esses absurdos, né, contra as mulheres, que eles realmente sejam presos e que eles paguem, né, com penas mais duras para ver se inibe mais essa violência, né. E assim, eu conheço o trabalho da Glauce, né, conheço os temperos dela, que são os temperos maravilhosos, né, e assim, a Glauce é um exemplo de mulher, né, agricultora, mãe, né, essa mulher forte, essa mulher de garra, corajosa, que não deixou se abater, né, pelos momentos difíceis que ela já passou na vida dela,
e que ela prova que mulher, para mostrar sua capacidade, para mostrar do que ela é capaz, ela não precisa ter um homem do lado, não. Ela mostra isso com dignidade, né? Com sabedoria, com espiritualidade. Ai, a Glaucia é um exemplo assim a ser vivido por nós mulheres. Eu parabenizo ela, sou fã dela, né? E também sou fã dos temperos dela, viu? Compro, uso e vale a pena, viu? Tá bom de vocês provarem também que ainda não provou. E assim, mais uma vez, parabenizar todas as mulheres, nós, em especial, que estamos hoje nessa live, né? Porque a gente está sempre buscando conhecimento para a nossa vida e poder compartilhar também com a nossa família, com as nossas filhas, com as nossas netas, sobrinhas, enfim, com as outras mulheres, para que a gente possa se fortalecer cada vez mais, né? E ser feliz neste mundo de Deus. É isso. Obrigada, viu, Marcilene? Antes de passar aqui para as meninas, queria agradecer a participação de vocês, né? E algumas que tiveram já que sair. Agradecer a convidada da Gláucia, né? Que não sei se ela ainda está aqui, a Cleide está, ainda está, até ver. E a Geni, que é uma colega de um grupo que também eu faço parte, que é o Grupo Mulheres do Brasil, o PSOLA, na Suécia. E a gente também lá tem discutido várias temáticas, inclusive essa também, no meio de março, fizemos uma atividade bem bacana. E vamos fazer uma em junho, né, sobre essa parte das mulheres também essa parte agrícola, né, que é uma parte que, assim, para nós profissionais, né, que atuamos nessa parte, que eu também tenho uma pontinha, a gente vê que é muito dominada ainda pelos homens, né, e não só no Brasil, mas, por exemplo, atualmente estou em Portugal, tive uma pequena experiência aqui e tenho visto que aqui ainda tem mais retrocesso do que no Brasil, pelo menos a minha experiência do Ceará, né? Eu sei em outros espaços. E aí a gente vê nossa, né? Eu não imaginava, né? Achei que aqui já estivesse ultrapassado algumas barreiras que a gente já ultrapassou aí, mas nesse e outros espaços, enfim, mas as mulheres, né, cada vez mais estão ocupando esses espaços e a gente acho que não precisa provar nada para ninguém, né, do quanto que somos capazes, mas é bom vivenciar e ver de perto, né, como é um país que está, esse bloco da União Europeia e vários outros países também, a gente vê esses retrocessos, né, que ainda existem, infelizmente. Mas, enfim, era minha contribuição, né, para socializar com vocês, agradecer a Juni e a todos vocês que estiveram aqui. Antes de eu passar para vocês, queria passar aí para a Mazé, que ela levantou a mãozinha agora, e depois para a Tiosa e depois para a Glaucia, tá bom? Oi, gente, boa noite. Vamos ver vocês, mesmo que virtual. Aurinete, queria só parabenizar pela a live, pelo tema, muito interessante, né? E, assim, eu acho que a gente precisamos falar mais sobre isso em outros espaços, porque, assim, a gente sente que muitas dessas violências acontecem por falta de conhecimento, né, das pessoas, das mulheres. Algumas leis que a Rosaneide citou, nem eu sabia, né, teve uma lei que eu não sabia que existia. Então, assim, como eu não sabia, com certeza muitas outras mulheres não conhecem.
Então, precisa ser conversado mais sobre este assunto em outros espaços, em cada local onde tenha encontro de mulheres. Vamos conversar mais sobre isso, vamos falar mais sobre os direitos das mulheres, sobre o que aonde elas podem ir atrás dos seus direitos, o que elas podem, o que elas é capazes de conseguir, né? E incentivá-la também em ter voz, né? Que muitas vezes elas têm medo de falar, muitas vezes elas se acham sozinhas. Então, acho que se a gente apoiar mais essas mulheres e incentivá-las e mostrar elas aonde elas podem correr atrás, aonde elas podem buscar ajuda. Eu senti, há uns tempos, acho que há uns 2 anos atrás, de uma jovem que ela foi violentada. Era amiga do meu filho. Ela chegou para mim, me pediu ajuda, ligou para ele, contando, e me pediu ajuda. E, para quem não sabe, eu moro em Viçosa. E aí eu fiquei sem saber o que fazer, não sabia a quem pedir ajuda. E lembrei da Liliane. A Aurinete conhece, é uma feminista, acho que algumas conhecem a Liliane, é uma feminista, uma pessoa que luta muito pela causa. E liguei para ela isso à noite, umas 8 horas da noite. Eu liguei para ela, disse, Liliane, o que a gente faz? E ela disse, mas olha, a primeira coisa que você tem que pedir a ela é que ela não lave a roupa que ela estava usando. Imediatamente eu liguei para ela, e ela disse, mas foi a primeira coisa que eu fiz. E aí a Liliane orientou que a gente tinha que ir no dia seguinte, ver o que poderia fazer. O resultado disso é que, no dia seguinte, a gente foi procurar saber o que poderia fazer na assistência social, e disseram que ela teria que ir em Sobral. Marcaram para 2 dias depois. Uma cidade bem distante de Viçosa, porque aqui não tinha, porque para fazer era acho que era o teste, né? Não lembro exatamente como era. E aí, nesse meio tempo, a família convenceu ela a tirar a queixa. E aí ela acabou tirando a queixa e acabou não dando em nada, né? Porque foi o padrasto dela. E quem primeiro incentivou foi a mãe. Né? Então, isso é muito triste. E assim, eu acho que se tivesse o meio, na época, hoje aqui na cidade já tem as facilidades, melhorou, graças a Deus melhorou um pouco, não 100%, mas já melhorou. Mas na época, se ela tivesse recorrido, ela não teria tido tempo da família convencer ela a tirar a queixa, porque ela tinha que ir para outra cidade, bem distante, e aí o tempo, né? Então, são coisas que, graças a Deus, a gente hoje sente que melhorou, mas a gente ainda precisa conversar muito sobre isso nos espaços. E aí eu queria também parabenizar as convidadas, né, também, foi um assunto, uma conversa bem clara, bem bonita, né, da professora, da minha amiga Gláucia, que eu conheço, eu acompanho um pouquinho dessa mudança dela. Eu lembro que ela era bem tímida no início, mal falava, principalmente nesses momentos. Então, hoje eu vendo ela falando sobre esse assunto, inclusive falando dela mesma, que ela demorou muito tempo para ela mesma se abrir comigo, de tudo que ela passou. E hoje ela está passando, mostrando para outras mulheres o que ela passou e a mudanças de vida, graças a essa atitude dela de mostrar que ela também é capaz, né? E servir de exemplo para outras. Então, meus parabéns.
Amo você, você sabe disso. Você ó, se tornou uma amiga, uma irmã. Parabéns a todas também, né, que pode estar dando a sua contribuição nesse assunto. Aurinete, obrigada, boa noite.